Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos responder a uma dúvida que nos foi encaminhada por Linda C. E ela escreveu o seguinte: Olá, faz pouco tempo que descobri seu canal, estou adorando os conhecimentos kardecistas. Gostaria de perguntar, o que significa acordar pela madrugada sentindo muito frio, como se estivesse em um congelador, em noite de muito calor? Interrogação. Uma pergunta interessante. Mas antes de avançarmos para uma resposta, eu peço licença para abrir um parênteses e fazer um esclarecimento, que é o seguinte. Aqui na pergunta ela usa a palavra kardecista, dizendo, estou adorando os conhecimentos kardecistas. Todavia, conhecimento kardecista não existe. O que existe é conhecimento espírita, orientação espírita, instrução espírita. Isso tudo oriundo da doutrina espírita, da religião espírita. Não existe uma religião kardecista. E dentro do espiritismo não existe nenhuma ramificação ou segmento de nome kardecismo. Existe apenas o espiritismo, ponto. Assim como não existe casa espírita mesa branca, ou mesa azul, marrom, verde, amarelo. Existe casa espírita, ponto. Ou é espírita ou não é espírita. Ou eu sou espírita, ou eu não sou espírita. Quem fala que é kardecista está enganado. Já tratei desse tema aqui no canal, deixo aqui em cima o link, o card, para quem se interessar em saber por que o kardecismo não existe. E aqui, nenhuma reprimenda ou constrangimento por ela ter colocado conhecimento kardecista. Estamos fazendo ajustes em nosso conhecimento e nosso aprendizado. Estamos aprendendo, conhecendo. Apenas isso. Então, estou adorando os conhecimentos espíritas. A partir de hoje eu não uso mais a palavra kardecista, kardecismo. Não uso. Elimino do meu vocabulário. E uso espírita e espiritismo. Simples assim. De novo, nenhuma reprimenda ou constrangimento. Apenas um ajuste. Fecha parênteses. Vamos então à questão. Que significa acordar sentindo um frio congelante numa noite de calor. Tem resposta? O que eu posso entender disso? O que isso significa? Para que a gente possa entender a resposta, eu preciso ter um conhecimento preliminar de algumas coisas. Alguns entendimentos básicos para entender a resposta. Senão ela vai ficar confusa e truncada. Então vamos primeiro a esses conhecimentos básicos. São dois que precisamos saber. Primeiro, eu preciso entender, saber, isso tem que estar claro para mim, de que eu sou um espírito. Um espírito reencarnado ocupando um corpo físico. Um corpo biológico. É o meu espírito que comanda o meu corpo e não o contrário. E o meu espírito, que hoje habita, esse corpo físico, não pertence ao plano físico. Pertence ao plano espiritual. O meu corpo biológico pertence ao plano físico. Quando existe a desencarnação, a separação do espírito do corpo, o corpo físico fica no local que ele pertence, que é o plano físico. E o espírito retorna para o local que ele pertence, plano espiritual. Simples assim. Então esse é o primeiro entendimento. Segundo entendimento que eu preciso ter é que o meu espírito, para atuar no plano físico e no plano espiritual, no nível evolutivo que eu estou, no degrau evolutivo que eu estou, o meu espírito necessita de um envoltório
meu espírito necessita de um corpo para atuar, para agir, senão ele não consegue. Em níveis evolutivos altíssimos, a história é diferente. Mas aonde eu estou, eu preciso de um corpo para o meu espírito. E aí, nós temos o perispírito. O perispírito é o corpo do espírito, já que espírito não tem forma. E quando eu venho aqui para o plano físico e reencarno, eu trago perispírito e espírito. Esses dois se juntam ao corpo biológico. Nós temos então 3 elementos dentro de um só. Você está olhando aí agora o meu corpo físico, o meu perispírito e o meu espírito, os 3 juntos ao mesmo tempo atuando. Existem mais corpos aqui dentro de mim, mas deixemos isso de lado. Fiquemos com corpo físico, espírito e o intermediário chamado perispírito. O que liga o meu corpo biológico ao meu perispírito e espírito é o cordão de prata. É um laço que une esses elementos. O elemento material e o elemento espiritual. Existe uma conexão, um laço, um cordão de prata que sai aqui da minha nuca. A criança, quando nasce, tem um cordão umbilical ligando ela à mãe. É por aí o entendimento. Eu tenho o meu corpo físico, tenho o meu perispírito e espírito, e um laço amarra esses dois, une esses dois. Quando esse laço, esse cordão de prata é rompido, existe o desencarne. É o retorno ao plano espiritual do espírito. E o corpo físico retorna à Terra. Ele se desintegra. Então, esse é um entendimento bem básico para que a gente possa entender. Porque as respostas virão deste livro aqui, ó. Livro dos Espíritos. No capítulo número 8, intitulado Emancipação da Alma. Allan Kardec, aqui nesse livro, fala em alma, alma, alma. E alma é a mesma coisa que espírito. E espírito é a mesma coisa que alma. Então o título do capítulo 8 se chama Emancipação da Alma. Emancipar é separar. Então, separação da alma ou separação do espírito. E ele vai falar aqui de alguns temas, entre eles, sono e sonhos. E aí a gente entra na resposta para a pergunta de Linda. Porque ela diz assim, o que significa acordar pela madrugada sentindo frio, papapá? Se eu acordei é porque eu estava dormindo. E todo corpo biológico necessita do sono. Precisa dormir. Todos os que estão reencarnados necessitam do sono. Sono reparador e refazedor. Para que o corpo biológico se refaça, se recupere. Mesmo esses alucinados, que ficam aí 5, 6 dias sem dormir, à base de drogas, eles também dormem em algum momento. Porque nós precisamos do sono. Então, se eu acordei é porque eu estava dormindo. E aí nós entramos aqui. Sono e sonhos. Ela estava com muito frio. Um frio congelante, mas a noite estava muito quente. O clima estava quente. Será que ela estava tendo um pesadelo, um sonho, uma vivência? O que será? Então vamos caminhar por essa trilha, entendendo o que a espiritualidade superior, os benfeitores nos trazem de informação para entender a questão do sonho, do pesadelo, do dormir, da agitação, dessas lembranças que a gente acorda e não tem explicação. Vamos entender algumas coisas.
Capítulo 8, Emancipação da Alma, subtítulo Sono e Sonhos. Vamos na questão 401. Lembrando, eu sou um espírito que comanda um corpo biológico. Vamos lá. Questão 401, Allan Kardec pergunta: durante o sono, o espírito repousa como o corpo? O meu espírito, ele precisa dormir, repousar como o meu corpo biológico precisa? Essa é a pergunta. Porque quando eu vou deitar na cama, coloco a cabeça no travesseiro, ali estão os três elementos juntos, né? Corpo físico, perispírito e espírito. Se os três estão juntos e o meu corpo biológico precisa do sono refazedor, o meu perispírito e espírito também precisam? Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem espírito ao corpo relaxam e o corpo não necessita do espírito. Olha que importante essa resposta. Os benfeitores nos dizem: o espírito nunca está inativo. Porque quando eu estou dormindo, lá num sono pesado, o meu corpo biológico está inativo. Eu não estou fazendo nada. Estou parado, dormindo. As células estão trabalhando, né? A minha corrente sanguínea está tudo trabalhando. Meu organismo está ali, trabalhando. Mas o meu espírito não precisa do sono para se refazer de nada. O espírito não fica inativo. E quando nós dormimos, o laço que une a matéria ao espírito, esse laço relaxa, fica frouxo. E o corpo não necessita do espírito. O meu espírito não precisa ficar ali junto do corpo. E aí ele continua. Então, olha lá, ó, que importante. O espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. O que ele diz aqui? Que o espírito sai do corpo. Qual é o título desse capítulo 8? Emancipação da alma. Separação da alma, separação do espírito. Quando eu estou dormindo naquele sono pesado, o meu espírito não precisa estar ali. Ele pode sair do meu corpo e aí ele tem acesso à dimensão espiritual. Contato com outros espíritos. Então, se nós temos 5 pessoas dormindo numa casa, esses 5 espíritos podem sair do corpo. E como ele diz aqui, ter contato, entrar em relação mais direta com outros espíritos. Muitas vezes, eu vou dormir. O meu espírito sai do corpo e ele pode acessar cidades espirituais, universidades espirituais, hospitais espirituais. Eu posso sair em caravanas para ajudar, para acolher, para ir trabalhar em regiões umbralinas, junto às legiões que procuram acolher espíritos que estejam em situações difíceis. Eu posso ir estudar, aprender. Eu posso ir visitar a casa espírita que eu frequento aqui no plano físico. Porque durante o período do sono, existe atividade na casa espírita. Uma casa espírita que você olha e tem ali 3, 4, 5 cômodos, uma casa térrea, uma edificação térrea, ou térreo mais um pavimento, ali, 2 andares, no plano físico. No plano espiritual, existe ali um prédio, uma torre, às vezes um complexo de um quarteirão inteiro. Porque o que você vê no plano físico não é a mesma coisa que existe na contraparte espiritual. As casas espíritas são hospitais e escolas. Tanto para quem está no plano físico, que vai lá buscar orientação e ajuda, como para os espíritos. Então eu posso dormir
e meu espírito ir até a casa espírita que eu frequento para estudar, para aprender, para ajudar, para atuar. Assim como o meu espírito pode sair do meu corpo e buscar as furnas umbralinas, as maltas, as milícias. Eu posso sair e buscar, entre aspas, sexo, as viciações, as perturbações. Posso ir buscar vingança, posso sair e querer prejudicar o outro. Espírito nunca está inativo. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Não é porque o meu corpo está ali dormindo que o meu espírito também está ali. Muitos espíritos ficam ali fingindo que eles estão dormindo. É, fingindo mesmo. Mas o espírito não dorme. O meu corpo, esse sim, entra no estado do sono. Naquelas escalas do sono, etc. O corpo biológico. Espírito não. Então a gente começa a responder a questão dela. Ela estava sentindo frio. O que ela estava sentindo era no espírito que espelhava no corpo físico. Era uma sensação que vinha do espírito para o corpo físico, já que ela estava dormindo. Ela não estava em nenhuma situação de perigo no plano físico, mas talvez estivesse no plano espiritual. Talvez Linda, que nessa experiência, ela estivesse passando um grande medo no plano espiritual, numa experiência que o espírito dela poderia estar vivendo. E aquela sensação de medo, de temor, de frio, etc., vinha via espírito e terminava num corpo físico. E ela desperta de madrugada assustada. Vamos em frente, temos muitas informações para tentar trazer aqui explicações para a situação da Linda. Uma eu já trouxe, pode ser essa experiência. A questão 400 nos diz o seguinte: o espírito reencarnado ou encarnado, o espírito, ele permanece voluntariamente em seu corpo? Interrogação. O meu espírito, ele está no meu corpo porque ele quer? É voluntário isso? Resposta. É como se perguntasses se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira, deseja sempre, sem cessar, sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. O espírito sempre deseja a libertação do corpo. Se, como ele diz aqui, o corpo é grosseiro, rude, bruto, selvagem, ignorante, estúpido, mais o espírito deseja sair dali. Se o envoltório, o corpo é mais sutil, é mais leve, é mais esclarecido, o espírito sofre menos de estar ali junto àquele corpo. Então nenhum espírito permanece junto ao corpo de maneira voluntária, já que para o espírito o corpo físico biológico é uma prisão. Agora você já sabe disso. Você já sabe que o teu espírito sempre deseja a liberdade. Isso serve para todos que estão aqui no plano físico. Para todos nós. Aí a espiritualidade nos traz a seguinte explicação. Kardec pergunta: como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Como é que eu posso entender essa liberdade que o espírito tem quando eu estou dormindo? Crede, enquanto o corpo repousa,
o espírito dispõe de mais faculdades do que quando ele está acordado. O espírito tem conhecimento do passado e algumas vezes previsão do futuro. O espírito adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Certa vez, Chico Xavier foi levado durante o sono até outro planeta. É o que ele está falando aqui. Muitas vezes, vocês dizem, vocês pensam, tive um sonho bizarro, um sonho horrível. Talvez isso Linda tenha tido, na pergunta dela, não é? Talvez. Um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que nada tem de verossímil. Tive um sonho que não faz sentido. Uma sensação estranha. Aí eu atribuo isso a um sonho. A uma imaginação, a uma criação. Enganaste, diz aqui a espiritualidade superior. Está enganado. É frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que vistes e verás em uma outra experiência ou em outro momento. Então aquilo que muitas vezes é atribuído como bizarro, como criação, como uma coisa esdrúxula, sem sentido, tem sentido. É real, aconteceu. É a vivência do espírito no plano espiritual. Estando o corpo entorpecido, o espírito se esforça por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Aí são as experiências que o espírito tem enquanto nós estamos dormindo. Toda noite o espírito pode ter uma experiência diferente. Igual quando eu estou aqui, em vigília, acordado, tendo experiências aqui no plano físico. Pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Isso é uma coisa simples. A emancipação do espírito junto ao corpo é uma coisa simples, banal, que acontece toda noite. Mas a gente coloca isso a título de espetáculo, né? Nossa, uau, que sonho, que pesadelo. Pesadelos, às vezes, são as vivências do espírito nas furnas umbralinas. Existe a história, uma história rapidinha que eu me lembrei agora, de um espírito, que aconteceu o seguinte. Havia um homem reencarnado, que durante o dia na empresa, ele começou a falar de um outro funcionário, ex-funcionário, desencarnado, colocando nas costas desse ex-funcionário a culpa por uma série de situações lá do trabalho, lá das tarefas dele. Dizendo que o culpado era aquele que havia morrido desencarnado. O que aconteceu? O desencarnado, o espírito, captou a mensagem. Foi até lá e viu toda a conversação desse homem que colocava a culpa nele. À noite, esse espírito desencarnado foi lá na casa desse funcionário, digamos assim, e o funcionário, na hora que ele foi dormir, o espírito dele se desprendeu. Quando desprendeu, quem que o espírito vê? O desencarnado. E ele diz assim, você estava falando mal de mim lá na empresa, né? Você estava me culpando de coisas que eu não tenho culpa. Sabe o que aconteceu? O espírito, é engraçado, o espírito tenta voltar para o corpo, fecha o olho e fica lá com o olho fechado, fingindo que ele estava dormindo, para ver se ele acordava de medo do outro. Aí quando ele acordar, sabe o que ele vai falar? Tive um pesadelo com fulano. Ele não teve pesadelo nenhum, ele encontrou fulano. Porque ele agiu de má fé, de um comportamento errado. Olha o perigo. As paredes têm ouvidos. O universo ouve o que a gente fala, o universo ouve o que a gente pensa. Cuidado.
Acreditai-vos sábios, e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a esta pergunta de todas as crianças: que fazemos quando dormimos? E que é sonho? Ou o que é o sonho? O sonho, atenção agora, o sonho liberta em parte o espírito do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Entendeu? Quando você dorme, teu espírito sai, emancipa do teu corpo, é como se você tivesse morrido. Não é a morte porque o cordão de prata ainda está ligando o elemento espiritual ao material. Por isso que não é a morte. Mas é assim que será quando esse cordão for rompido. Então por que eu vou ter medo da morte? Se toda noite eu tenho uma experiência praticamente igual à morte. Será que eu consigo começar a entender e mudar o meu padrão de entendimento? Como ele diz aqui, deixando de ser criancinha e adquirindo algum conhecimento mínimo que vai me ajudar tanto à noite, quando eu vou dormir, quanto na hora que eu for desencarnar. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Vou ler de novo. O sonho é a lembrança que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre do que vistes ou de tudo o que vistes. Vosso espírito não está em pleno desdobramento. Não é muitas vezes senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou a vossa volta, a qual se ajunta a do que fizestes ou do que vos preocupou no estado de vigília. Isso aqui é muito importante a gente entender. Vamos por partes. Então ele diz assim: o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Então meu espírito está tendo uma experiência, uma vivência. Está fazendo algo no plano espiritual enquanto eu durmo. Eu estou ligado a ele pelo cordão de prata. Então isso está acontecendo. E o meu espírito vai registrando aquela experiência. Mas aquela experiência é registrada pelo cérebro, pela visão, pela audição do perispírito e não do corpo físico. Isso é importante entender. Isso é importante entender. O corpo físico está aqui no plano físico. Aquela experiência está sendo captada, absorvida pelo perispírito / espírito. É lá que está sendo registrado o que o espírito está vivendo. Antes, quando ele diz aqui perturbação da partida e da volta, o que ele quer dizer com isso? Antes do meu espírito sair do meu corpo e antes dele voltar, existem dois momentos, o da saída e da volta. Se eu sou um espírito já que detém um certo conhecimento, eu consigo me desprender do corpo com facilidade e também retornar com facilidade. Porque existe uma maneira disso acontecer. Uma maneira de eu operar esse processo, digamos assim. É a mesma coisa quando eu aprendo a dirigir um carro. Quando eu vou sair com o carro, eu não sei dirigir direito, é meio difícil, meio complicado. Depois de um tempo, eu acabo dominando essa operação. E aí eu fico bem tranquilo no ato de guiar. Então, sair e retornar do corpo é mais ou menos parecido. Que eu vou adquirindo a experiência do entendimento de como sair e como retornar ao corpo. Existe, então, uma grande ou uma pequena perturbação na hora que eu saio do corpo e na hora que eu retorno. Essa perturbação impacta no meu cérebro físico,
na minha impressão física, biológica. O espírito está trazendo junto dele a experiência que ele viveu. E ela se junta à perturbação da saída e do retorno do espírito ao corpo. Ficou claro? Então nós temos aí dois momentos. A perturbação junto da experiência que o espírito traz. Isso se junta. E a essas duas se junta uma terceira situação, que é a preocupação que eu trago do dia. Preocupação pode ser qualquer uma. Algo que me impressionou durante o dia. Um evento que impactou em mim durante o dia. Exemplo, fui assaltado. Isso gerou em mim um grande medo. Grande medo. Quando eu vou deitar e vou dormir, o meu espírito, vamos lembrar, ele não gosta de ficar no corpo. Ele quer sair. Eu tenho a impressão do que me aconteceu durante o dia. Está registrado no meu cérebro. No meu espírito. Meu espírito quer sair. Mas ele está com medo. Então essa saída do corpo é perturbadora para ele. Porque ele está com medo. E aí esse medo pode trazer para o espírito uma perturbação. E aí eu vou me perturbando. Aí é uma escala de perturbação. Eu posso ir aumentando ou diminuindo. Posso ter sentido medo durante o assalto. Isso me impactou. Mas eu entendo que isso passou. Eu não posso me deixar perturbar. E aí eu vou trabalhando isso dentro de mim. Isso pode ser escalonado. E eu perder a mão. Ou não. Isso tudo mistura. Vira uma grande mistura. E aí a gente volta com a pergunta dela, que ela diz, acordar de madrugada sentindo frio, enquanto a temperatura está quente. Pode ter sido uma perturbação do dia que ela viveu. Isso ficou ali no consciente, depois subconsciente. E que durante o sono foi liberado junto ao espírito. Isso gerou dentro dela uma confusão mental. Pode ser. Então nós estamos colocando aqui. Ela pode ter tido essa impressão, que é oriunda da perturbação e de uma vivência do plano físico. Ou esse frio pode ter sido a experiência do espírito na dimensão espiritual. A gente já tem duas hipóteses aqui. Da perturbação que ela trouxe dentro dela. Aquela preocupação. Quando eu fico muito preocupado com uma situação que está ali me martelando, isso vai impactar na minha experiência espiritual. No meu espírito. Vai. E aí tudo fica confuso. Aí eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o sono. Será que nós temos? Na hora de dormir? Nós temos muito cuidado? Eu assisto, por exemplo, uma pornografia antes de dormir. Filmes pornôs. Busco a pornografia. Meu espírito, na hora que ele emancipa do corpo, ele vai buscar sexo. Porque o desejo ali desperta esse grupo de emoções, de desejos no espírito. Ele vai buscar uma casa de prostituição, um motel, e aí se torna um vampiro. Se eu assisto um filme violento antes de dormir, o meu espírito acorda com essa impressão violenta. Se eu assisto um filme de terror, esses filmes horrorosos, que me dá muito medo, sim, tomar susto toda hora, na hora que eu for dormir, isso vai impactar no meu espírito. E o meu espírito vai ter sérios problemas na hora que ele emancipar. De novo, vou lembrar, o espírito não quer ficar no corpo, ele quer sair. Mas quando ele sai com medo.
O medo que foi gerado pelas impressões do filme. O desejo que foi gerado pelas impressões do filme. Agora, quando eu pego uma leitura como essa, antes de dormir, eu estou preparando o meu espírito para quando ele, durante o sono, sair do corpo, ele sai preparado. E aí o meu mentor, porque durante o sono eu converso com o meu mentor. Ele está aqui do lado. Vocês estão vendo ele? Não, nem eu. Ele está aqui. Quando eu vou e entro naquele sono profundo, meu espírito sai, encontra quem? O meu mentor. Meu mentor vai falar, e aí? Você vai continuar fazendo as besteiras que você está fazendo? Você está repetindo a mesma besteira que você fez há 2, 3, 4 encarnações. E aí me puxa a orelha. Ou ele fala, legal, você está fazendo um trabalho bom, continua assim. Melhora aqui, ajusta ali. O mentor é para guiar, para nos orientar. Agora, quando eu estou na pornografia, durmo, meu espírito, hora que meu espírito sai do corpo, ele nem vê o mentor. Porque a faixa evolutiva dele já não deixa ver. Mas o meu espírito vai que nem uma flecha para um prostíbulo. Porque ele quer repetir, continuar aquilo que ele estava vendo. Então eu preciso escolher como dormir. Porque como eu for me deitar, impacta no meu espírito. O meu espírito vai ter uma vivência. Na hora que ele retornar, impacta no meu despertar. Eu posso acordar refeito ou estragado. Existem pessoas que acordam, o corpo está dolorido. Sentem dores. Acordam machucados. Sabe por quê? Vivência do espírito. E isso é vivência do espírito. Existem espíritos que são surrados no plano espiritual. O corpo físico vai sentir. Existem espíritos que tentam esganar o espírito. Aí a pessoa acorda com falta de ar, tossindo, desesperada. Por quê? Uma situação que está acontecendo no plano espiritual. Tive um pesadelo. Não foi pesadelo. Você foi esganado por alguém. Trate então de fazer um tratamento de desobsessão. Porque você tem inimigos, adversários que querem matar você literalmente. E aí a gente entra num mundo de hipóteses. Questão 404. Olha que pergunta interessante. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Eu sonhei com um jacaré, vou jogar no bicho. Sonhei com água, vou ficar rico. Sonhei com um véu branco, vou casar. Ou, sonhei com uma cruz, vou morrer. Então essa pergunta vem nesse sentido. Que pensar da significação atribuída aos sonhos. Resposta. Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos. Ou adivinho, né? O que é isso aqui? Isso é isso. Me dá um dinheirinho aqui que eu te explico esse sonho. Porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Não é porque eu sonhei com um véu que eu vou me casar, né, para as mulheres. Ou que eu sonhei com água, eu vou ficar rico, ou vou morrer afogado. Não. Os sonhos são verdadeiros no sentido que se apresentam imagens reais para o espírito. Espírito. Não para a vida física. Mas que frequentemente não tem relação com o que se passa na vida corporal física. Acabei de falar. Muitas vezes também, como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro. Algumas vezes é lembrança, algumas vezes pode ser sim pressentimento.
de algo que pode acontecer no futuro, mas apenas se Deus o permite. Tem que haver permissão para essa premonição, para esse pressentimento do futuro ser acessado pelo Espírito. Se não tem permissão, não vai acontecer. Ou uma visão do que se passa nesse momento em outro lugar. Então eu posso ter a visão do que está acontecendo em outro lugar. Isso fica registrado como uma experiência espiritual, para onde o espírito se transporta. Então cuidado, e aqui no caso, despertar sentindo muito frio, que você estava vivendo. Não, a gente não sabe. Duas hipóteses já foram colocadas aqui. O espírito poderia estar vivendo alguma situação angustiante, impactando no corpo o frio, ou uma perturbação que ela trouxe na sua área de consciência e inconsciência, mas que estava ali registrado. E aí gera toda aquela situação da perturbação da saída, chegada do espírito, etc, etc. E a questão 405. Vêem-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Resposta. Esses pressentimentos podem cumprir-se para o espírito, se não para o corpo, isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la. Então, às vezes, o pressentimento, aquela situação que não acontece, não está relacionada ao plano físico, está relacionada ao plano espiritual. A vivência do espírito. E a gente não entende, a gente acha que tudo é plano físico, mas não é. Nós temos duas situações que elas estão entrelaçadas. Situação física e situação espiritual. Existem coisas que o meu espírito vivencia no plano espiritual que não tem nada a ver com o plano físico. É o que ele está falando aqui. É preciso não se esquecer que, durante o sono, o espírito está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta, o espírito jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Então, aquela preocupação que eu tenho comigo, ela segue com o espírito. O espírito não está 100% livre. Ele está sendo sempre influenciado pela matéria grosseira. Disso resulta que as preocupações da vigília do dia podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja. Olha que importante isso, eu vou ler de novo. As preocupações da vigília do dia podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme. Vamos a um exemplo simples. Eu tenho medo de rato. Então eu não gosto de rato. Tenho ojeriza a rato. Tudo bem. Legal. Estou ali, numa rotina de trabalho, em casa, enfim, na rua, em algum lugar, e um rato sobe na minha perna. Eu que tenho esse problema com rato, o que vai acontecer comigo? Vai causar dentro de mim uma impressão tão forte, mas tão forte que isso fica registrado. É uma perturbação. E eu fico com isso na minha mente. Vou dormir. Meu espírito desperta. E em determinado momento, eu não sei porquê, eu estou num lugar escuro. E começo a ouvir barulho de rato e rato passando aqui e ali. Da onde surgiu essa perturbação? Da minha vivência. Do impacto que aquilo gerou em mim.
meu espírito naturalmente segue atrelado àquele medo. Isso pode ser, por exemplo, medo de altura, medo de fogo, medo de ficar trancado no elevador. Todos esses medos podem gerar no espírito experiências oriundas das preocupações. E a isso verdadeiramente pode se chamar um efeito da imaginação. Olha aí, a preocupação influenciando no espírito. E aí a gente tem o inverso. Ao invés do espírito trazer a experiência para o corpo, é a vivência física que gera no espírito essa situação, como ele diz aqui, efeito de imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a ela se liga tudo aquilo que se vê. O que é isso aqui? É uma ideia fixa. Uma ideia fixa. Então aquele que tem a ideia fixa da pornografia vai sempre ligar tudo do espírito à pornografia. Por isso que o vício destrói o espírito. Porque o que é o vício? O que é o vício? Uma ideia fixa. E a ideia fixa liga o espírito a tudo o que ele vê, o que ele sente, o que ele deseja. Olha o perigo das situações do espírito. E tem mais, para a gente encerrar o estudo. Os obsessores fazem uso dessas preocupações, porque o obsessor está te acompanhando. O espírito que quer ver você na vala, prejudicado, doente, sem progredir, ele te acompanha. Ele está observando você no dia a dia. Ele observa você na empresa, na rua, no trânsito, em casa, na diversão. Ele está te observando. Você tem olhos que te olham e você não percebe. E ele fica registrando os seus pontos fracos. Quando a gente dorme, o que acontece? O meu espírito tem relação com outros espíritos. Que espíritos é esse que eu vou ter relação? Pode ser o obsessor. Pode ser o meu mentor. Ah, mas meu mentor não vai me proteger? Não. Porque você tem que se proteger. E aquele obsessor vai usar essa ideia fixa para me prejudicar. Para praticar maldades. E aí eu tenho sempre o sono intranquilo. Não durmo bem. Acordo perturbado, acordo com dor de cabeça, acordo com dor no corpo. Ou frio congelante. Vamos pensar uma coisa. Se eu acordo com um sentimento ruim, é óbvio que a vivência que o meu espírito teve, ou a perturbação que eu tive, foram péssimas. Alguma coisa não está no lugar. A coisa está desencaixada. Se eu acordo bem, refeito, tranquilo, é porque eu tive uma experiência boa. A gente começa a responder aqui para a Linda. O que significa, então, a situação dela? Que o espírito dela teve uma vivência, trouxe para ela um resultado. E que ela, com o comportamento dela, com as ideias dela, com as preocupações dela, geraram ao espírito também impactos e perturbações. Então é uma via de mão dupla. O que acontece no plano físico impacta no plano espiritual espírito. O que acontece no plano espiritual, na vivência do espírito durante o sono, impacta no corpo
físico. E aí eu acordo de que maneira? Cada um vai responder essa pergunta para si mesmo. Como é que eu me preparo para dormir? Como é que eu acordo? E entre dormir e acordar, nesse período, o que é que o meu espírito, ou seja, o que é que eu busco e faço no plano espiritual? Nós temos responsabilidades também com isso. E nós podemos adquirir débitos nesse período. Porque eu estou ativo. De novo, espírito nunca está inativo. Não sou eu que falo, são aqueles que sabem mais do que eu. Teu espírito está sempre ativo. O que ele está fazendo? Eu posso aumentar minha ficha de débitos. Como eu posso, de novo, acessar uma colônia espiritual e estudar, aprender, trabalhar nas fileiras do bem. Eu escolho. Portanto, essa pergunta de Linda C. Ponto nos proporcionou um estudo a respeito do sono e dos sonhos, trazendo algumas explicações importantes para todos nós, porque agora já sabemos muitas coisas, e a partir desse conhecimento não poderemos alegar desconhecimento. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.